Passa agora. Volta para a pista Mika Häkkinen. Rubinho ganhou a posição dele. 14,7 o tempo do Häkkinen no boxe. Um tempo bem maior do que o tempo do Schumacher. Schumacher pode ter colocado menos combustível do que o Mika Häkkinen, considerando que não houve nenhum grande erro no trabalho da equipe McLaren. O Rubinho passou pelo Häkkinen, também o Berger. Berger que vem tentando tirar a diferença em relação ao Rubinho. O Berger está 4,5 atrás do Barrichello. Schumacher está na segunda posição e o Coulthard não fez o pit stop ainda. Neste momento, Häkkinen, Schumacher, Barrichello, esses fizeram o pit stop técnico. Berger parou por obrigação, foi punido com 10 segundos. Coulthard está na liderança, mas não parou. E você pega mais uma carona aí no Rubinho Barrichello com a Jordan, que deve passar na terceira posição. E o Rubinho dá uma tirada de pé. O pessoal passa pelo Rubinho. Jeito de fim de prova para Rubens Barrichello. Quando ia assumindo a terceira posição, encosta a Jordan. Abandona Rubens Barrichello. Na 21ª volta, tira o volante, bate no cinto e abandona a prova na Alemanha na 21ª volta, ocupando a terceira posição depois de uma bela corrida, uma grande largada. Saiu da 5ª posição no grid, foi para a 4ª posição, chegou a andar em terceiro, fez o pit stop, recuperava nesse instante a terceira posição e com um problema na Jordan, Rubens Barrichello abandona a prova na 21ª volta. Coulthard, Schumacher, Berger, que sobe para a terceira posição, recupera-se muito bem na corrida, Gerhard Berger. Häkkinen voltou depois da parada nos boxes em quarto, com Herbert em quinto, Frentzen em sexto. Esses dois ainda não fizeram as suas paradas no box. Esses são os 6 primeiros do Grande Prêmio da Alemanha. Uma pena o abandono do Rubinho quando ele ocupava a terceira posição. Tinha realmente grande chance de um excelente resultado, deveria chegar ao pódio, porque com um pit stop ele já ocupava a terceira colocação. Quer dizer, teria que fazer mais uma parada, mas o Coulthard também tem, e é claro que vai fazer uma só, porque já está na 21ª volta de uma corrida de 45. O Schumacher já parou uma vez, não se sabe se ele vai parar de novo, porque ele colocou, a parada foi muito rápida, não sabe o quanto de gasolina a equipe pôs e o quanto de gasolina ele tinha largado. E o Berger, que vinha se recuperando, mas também não fez um pit stop. Quer dizer, o Rubinho tinha tudo para chegar ao pódio. E olha, agora eu me lembro de uma frase do Ed Jordan, o dono da equipe, um pouquinho antes da corrida, quando a gente comentava que poderia ser um outro grande dia para a equipe, ele que teve um grande dia na corrida passada em Silverstone, e agora tinha os seus 2 pilotos largando entre os 6 primeiros, e ele dizia, não sei, estou um pouco preocupado, muito quente, a temperatura alta, estou um pouco preocupado. Sylvester Stallone é Rocky, um lutador. Hoje, 1h30 da tarde, em temperatura máxima. A equipe Williams está atenta. Também a Ferrari, porque o Coulthard e o Berger não fizeram as suas paradas. O Coulthard vem vindo para completar a 23ª volta. O Coulthard estava com 15 segundos de vantagem em relação ao Schumacher. O Schumacher voltou, começou a andar muito, por 2 vezes já fez a volta mais rápida da prova. A última volta, 1:48.824, enquanto o Coulthard está virando em 1:51, aí indo para o box a Sauber do Frentzen. 1:51.060 o tempo do Coulthard, 1:48.8, então está andando muito rápido, tirou 3 segundos da vantagem que o Coulthard tinha em relação a ele, o Michael Schumacher. Agora 12.900 a diferença, um tempo não suficiente para que o Coulthard pare e volte na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ford, conheça a Fórmula Ford no seu distribuidor. Olha o Schumacher como continua andando forte. 1:48.824, a volta mais rápida da corrida. A diferença 12.9 em relação ao Coulthard. A equipe Williams está esperta no box para uma eventual parada do Coulthard. E nesse instante ele entra no box. Aí está Dave Coulthard
Na hora de completar a 23ª volta, ele vai para o boxe. Falando em boxe, nós estamos com o Luiz Fernando Lima lá no boxe da Jordan. Vê se ele traz alguma notícia sobre a razão da parada do Rubinho Barrichello, Luiz Fernando. A equipe Jordan está esperando a chegada de Rubens Barrichello, porque o carro dele parou exatamente numa área onde a telemetria não é perfeita por causa da interferência das árvores. Nem a equipe da Peugeot, responsável pelo motor, nem os mecânicos da Jordan conseguem, por enquanto, o Rubens Barrichello parou. Vamos esperar que ele chegue aqui para saber a explicação. Agora, certamente, o calor está sendo hoje responsável por muitas quebras de carros, porque esse é o grande prêmio mais quente da temporada até aqui. Berger está entrando no boxe nesse instante. O Schumacher volta à liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Aí a Ferrari do Berger fazendo o seu pit. Você viu 15 segundos o tempo do Coulthard no boxe. Ficou também mais, quase o dobro de tempo em relação à parada do Schumacher. O Berger e o Herbert estão nos boxes. Você vai conferindo o trabalho das duas equipes. A Ferrari com 17,9 no trabalho do Berger, mais um trabalho demorado da Ferrari. E o Herbert 13,8. O Herbert ficou mais tempo do que o Schumacher na equipe Benetton, no trabalho da Benetton. Volta a ser o líder, Michael Schumacher. Ele vem para completar a 24ª volta. E aí a gente vai colocar a casa em ordem, ver como é que está todo mundo na classificação. Porque o Hakkinen está atrás do Schumacher, deve assumir a segunda posição, com as paradas do Berger, do Herbert, do Coulthard. O Frentzen também parou. Então fica todo mundo na expectativa. Eles vão dar a classificação depois de 23 voltas. Com Schumacher, Coulthard, que foi para o boxe, Hakkinen, Berger, Herbert e Frentzen. Mas você vê com o destaque de que Berger, Herbert e Coulthard foram para o boxe. Então só a 24ª, a passagem dos carros na 24ª volta é que vai definir as posições. O Coulthard, pela vantagem que ele tinha, tem tudo para voltar até na 3ª posição. Ou ameaçando o Mika Hakkinen. O Schumacher fica na liderança. Você viu atrás do Schumacher o carro do Hakkinen, que é o segundo colocado. Eles vêm para completar a 24ª volta. Vem o Schumacher. Faz a curva sul e passa na reta dos boxes. Schumacher em primeiro, com Mika Hakkinen na segunda posição. Hakkinen está dando a 3ª posição. Agora o Schumacher deu uma sumidinha. Hakkinen está na 3ª posição pela classificação da TV alemã. Pelo jeito o Schumacher não, e o Hakkinen não vem muito forte também. Passa o Berger, o Schumacher está tranquilo. Olha, está aí o Schumacher ultrapassando 2 retardatários. Ele deu uma sumida, mas voltou na boa. Vem na primeira posição o Michael Schumacher. O Coulthard na segunda posição. Passa o Coulthard em segundo. O Hakkinen, em determinado momento, deu a impressão de estar um pouquinho lento. Vinha para fazer a chicane. Ocupa a 3ª colocação. Berger é o 4º. Frentzen, o 5º. E Herbert, o 6º colocado. Esses são os 6 primeiros depois de 24 voltas. O Schumacher tem uma vantagem de 17,9 em relação ao Coulthard. Essa é a vantagem entre parênteses, é a vantagem total. E a vantagem de cima, os 18,512, a vantagem intermediária. Na primeira intermediária, é uma intermediária registrada quando os pilotos acabam aquele retão. Olha como o Schumacher vem tocando na zebra, escorregando com o carro, deixa escapar ali a traseira e vem com tudo o alemão. E o Coulthard que ocupa a segunda posição. Olha, escapou um pouco demais ali a traseira. O Schumacher foi buscar, mas quase que ele vai para fora da pista. Faltando 20 voltas para o fim do Grande Prêmio da Alemanha. Schumacher, Coulthard, Hakkinen, os 3 primeiros que completaram já 25 voltas. Berger, Frentzen, Herbert completam os 6 primeiros, sendo que o Berger ainda não passou, está numa boa distância o Berger em relação ao Hakkinen. O Hakkinen está mais tranquilo ali na 3ª posição. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Topper, ação e emoção.
Hoje tem muito mais emoção no esporte para você ligado na Globo. Palmeiras e Corinthians começam a definir o Campeonato Paulista de 95. São 2 jogos, hoje o primeiro, a partir das 4 da tarde, ao vivo. Palmeiras e Corinthians, com Galvão Bueno. A decisão do Campeonato Paulista começando hoje. E você ligado na tela da Globo, acompanhando todas as emoções. Aqui em Hockenheim, na Alemanha, o Michael Schumacher. Depois de todas as paradas no box para troca de pneus e reabastecimento, volta à primeira colocação. Ele que largou em segundo foi beneficiado pela saída do Damon Hill na primeira volta. O Damon Hill completou a primeira volta, deixou o carro escapar, foi parar na proteção de pneus, abandonou a corrida com uma volta completada. Schumacher ficou na frente e depois, com os trabalhos de boxe, ele volta a assumir a liderança. Você vê aí como o Herbert está pressionando o Frentzen. Essa briga que vale a 5ª posição. Está em 5º o Frentzen com a Sauber, em 6º o Herbert, o segundo piloto da Benetton. E aí você tem a visão no carro do Herbert, a câmera colocada à frente da Benetton, acompanhando lá a movimentação. Olha como vem a Sauber e logo atrás o Herbert. A Sauber equipada com o motor Ford, que foi campeão do mundo ano passado com a Benetton. Mas que hoje tem uma grande diferença entre esse motor Renault que equipa a Benetton e o Ford Zetec, que é o motor ainda do ano passado, Ford de 8 cilindros, que equipa o carro da Sauber. A Ford tem um plano, tem um projeto, tem um motor já feito de 10 cilindros e esse projeto está inclusive entusiasmando muito Frank Williams, que pode até trocar a Renault por esse novo motor Ford, que parece ser muito bom. Agora o Frentzen é um piloto que tem sido constantemente elogiado por vários companheiros. Ontem o próprio Rubinho dizia que quando ele anda atrás do Frentzen num treino, ele consegue perceber, diz que o que o Frentzen é bom. Ele sabendo da desvantagem que ele tem de motor, é impressionante a qualidade, a habilidade do piloto Frentzen. E olha aí, a habilidade foi o que faltou agora aí para o Suzuki, para segurar a Ligier na pista. Fritou completamente, travou o pneu dianteiro traseiro e foi direto. Ele que voltou a pilotar a Ligier num acordo que existe com a Mugen Honda, que cede os motores para a Ligier, vinha andando com o Martin Brundle e o Olivier Panis. O Panis continua e o revezamento é entre o Brundle e o Suzuki nessa prova Aguri Suzuki. Foi ele que deixou escapar ali a Ligier. Schumacher na frente, Coulthard em segundo, Hakkinen em terceiro, Berger, Frentzen, Herbert, 4º, 5º e 6º colocados. O Reginaldo falava do motor Ford entusiasmando o Frank Williams. Fala-se muito nisso, na Williams abandonar a Renault e ficar com o motor Ford, que fala até em mudança de pilotos na Williams. Ninguém garante o emprego de Damon Hill e de David Coulthard para o ano que vem. Olha o Berger, ocupando a 4ª posição, contornando essa chicane. Como ele vai na zebra. Traseira do carro toca o solo. E ele vai usando a potência do motor Ferrari. Ele que passa agora, completando a volta de número 27. O Schumacher está muito tranquilo na primeira posição. 19,9 de vantagem em relação ao David Coulthard. O Coulthard tem 13 segundos,6 de vantagem em relação ao Hakkinen no terceiro colocado. O Berger vem 26,9 atrás do Hakkinen. E aí está mais próximo o Herbert que já passou o Frentzen. O Herbert está 8 segundos atrás do Berger e o Frentzen está ali colado no Herbert com 8 décimos. O Herbert conseguiu ultrapassar o Frentzen e ganhar a 5ª posição. Olha aí o pneu traseiro esquerdo do Suzuki completamente destruído, furou o pneu. Nessa furada de pneu ele perdeu o controle do carro e a Ligier foi embora. Acontece que o pneu furou exatamente quando ele saiu da pista, porque o problema todo dele estava no lado direito, no da frente, que ele travou, a roda saiu do ar. Quando voltou travada, quer dizer, caiu no solo de novo com ela travada, freada, e errou tudo. Ele foi tudo culpa dele. Olha aí o Ed Jordan, o dono da equipe do Rubinho Barrichello. Ele tem o Irvine na pista, na 8ª posição.
e o Rubinho, que abandonou com problemas no seu carro. Aí também a equipe Benetton, Flávio Briatore aí no primeiro plano. E a orientação que vai ser passada para o Michael Schumacher. A placa indicando o P1, primeira posição, e vem embaixo a distância, a diferença dele para o Coulthard. A diferença que já sobe para 20,8. Schumacher começa a ficar absolutamente tranquilo na primeira posição do Grande Prêmio da Alemanha.